para a gente entender os fatores que levam a esses aumentos e também o que as medidas que estão sendo aventadas pelo governo podem impactar o agro brasileiro. A gente conversa ao vivo agora com o consultor de agronegócio e nosso colunista aqui, o Celso Ricardo. Bom dia, Celso, bem-vindo. Bom dia, Valter. Prazer estar contigo aí nesse momento tão tenebroso com relação ao preço dos alimentos no Brasil. Pois é, você falou a palavra certa, tenebroso. Mais tenebrosas ainda são as medidas que o governo ensaia tomar, né? Ano passado queria importar arroz, você viu que não precisou. Tem uma saga de querer, uma sanha importadora. Não sei como é que o governo acha que isso resolve o problema. Se a gente tivesse realmente um desabastecimento, como o Lupion, que é o presidente da FPA, falou, aí sim a gente teria realmente necessidade de importar. Se tiver necessidade, tudo bem, mas não, parece que não é o caso. Agora, essas medidas que visam atrapalhar, porque é isso que a gente faz, o agro brasileiro, que está produzindo alimento, passou por tanta dificuldade e ainda sofre ameaças de intervenção no mercado, hein? O que você acha disso? Olha, Valtendo, eu costumo dizer, acompanhando o agro aí há 2 décadas, que o maior problema que nós temos em termos de cadeia produtiva é causado pelo Brasil. O grande foco do governo hoje deveria estar em viabilizar economicamente, financeiramente, operacionalmente e comercialmente o agronegócio brasileiro. Nós temos inúmeros cenários que incidem hoje com relação ao preço dos alimentos no Brasil. Só que acompanhando o pronunciamento do próprio Alckmin, né? Acompanhando os pronunciamentos do Haddad, do Rui Costa e até mesmo do próprio ministro da Agricultura, Fávaro, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, para não dizer desesperado. Nós estamos falando de um agronegócio brasileiro altamente produtivo, altamente capaz, mas que precisa que o governo volte os seus olhos para as operações. O governo precisa ter, de uma forma bem distinta, os cenários que estão acontecendo, das fronteiras para fora, das fronteiras para dentro. Tudo que incide negativamente sobre o agro, que aumenta o fator risco e também a desconfiança do setor. São inúmeras as situações que incidem hoje sobre essa inflação, que existe uma previsão até de suba nos alimentos acima de 20% ao longo desse ano de 2025. Nós temos analisado, por parte de alguns analistas, que a taxa Selic, por exemplo, pode chegar próximo ou bem próximo de 15%. Então, todos esses fatores que incidem sobre o crédito rural, sobre o clima, sobre o custo de produção, que trazem as incertezas, a quebra de safra, e hoje no Brasil fala-se sobre super safra ou de super safra de uma maneira que nos cria um ponto de interrogação. Nós temos os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, uma perspectiva de quebra de safra por problemas climáticos que não sustentam essa afirmativa, né, sobre super safra no Brasil. Então, o governo brasileiro está muito perdido em termos de informação e sobre posicionamento para poder fazer com que os alimentos produzidos no Brasil tenham viabilidade no mercado interno. A realidade é que não existe outra forma de regular preços do que a lei da oferta e da procura. Se você tem oferta e muita oferta, esse preço vai cair. Agora, se você tem menos oferta, o preço vai subir. O que a gente percebe é que o agro é formado por o que a gente chama de sazonalidades ou também peculiaridades das cadeias produtivas. No caso da carne, por exemplo, não adianta você imaginar que a carne vai baixar de preço agora. Se nós abatemos o que tinha de abater, agora tem que deixar as bezerras crescerem, virarem matrizes para poder produzir bezerros. Então, nós não vamos ter oferta de carne como tínhamos no ano passado. Então, agora vai subir o preço da carne. O que é que você vai fazer? Vai intervir no preço da carne? Vai botar um fiscal lá? Lembra daquela época lá você é novo, acho que você não lembra, dos fiscais do Sarney? Lá tinha aquele ministro lá, acho que era Dilson Funaro, se não me engano, que você ia lá pegar o boi no pasto. Não é assim que a coisa vai funcionar. Agora, é óbvio que isso pesa no bolso do consumidor, pesa no seu, pesa no meu. A gente vai no supermercado e vê. Então,
Até onde o governo pode ir? Quais seriam... Agora, falar de logística, né? Quando a safra já está colhendo, ninguém vai conseguir arrumar estradas. Isso está, há tempos que a coisa está assim. Quais são as medidas, na sua opinião, Celso, que pudesse levar a uma, vamos dizer assim, a uma melhor dinâmica de compra, de lei de oferta e da procura, hein? Valteno, a gente vê, né, como tu bem falou, agora o governo falando sobre logística, que é um problema muito sério, e isso é ocasionado muitas das vezes por essa pressão de super safra, lembrando que nós não temos capacidade de armazenamento, nós não temos uma logística adequada, nós não temos capacidade nos portos para poder, né, fazer com que essa produção seja escoada, e tudo isso incide negativamente sobre o nosso setor. Mas, voltando para essa situação, hoje o governo teria que buscar, e aí eu relaciono muito a questão do Ministério da Agricultura, a falta de proatividade que eu vejo no próprio ministro, de buscar essa aproximação de Brasília com o próprio produtor rural. E eu faço um adendo também para a própria Frente Parlamentar Agropecuária, né, para o próprio Lupion. Nós temos que aproximar o campo de Brasília. Por que aproximar? Para políticas públicas, né, para entender como funciona o agro realmente nesses 26 estados produtivos que nós temos, né, e considerando também o Distrito Federal. O que hoje nos causa muito problema, seja para a produção de soja, de milho, para a produção de feijão, de trigo, de açúcar, nós temos o grande problema dos custos operacionais, a carga tributária que incide sobre todos os aspectos, na compra de insumos, na compra de maquinários. Se o governo está se preocupando em reduzir a alíquota da importação de alimentos, isso é um caminho muito ruim, principalmente para quem produz. Nós entramos com um percentual, por menor que seja, de alimentos mais baratos, nós pressionamos o mercado. Pressionando o mercado, eu pressiono esse produtor. Pressionando esse produtor que tem um alto custo de produção e esse custo tem uma alta representatividade no preço dos alimentos produzidos, eu vou fazer com que esse produtor acabe ou abandonando a atividade, tendo que vender um produto mais barato, aumentando o índice de endividamento e criando um risco e uma incerteza para a próxima produção. Eu acho que o governo hoje, sem proximidade com o campo, ele não vai entender os reais fatores. Nós temos o clima, óbvio. O clima incide sobre a produtividade, a rentabilidade, porque eu preparo a minha terra, a minha área com determinada ideia de volume de produção para suprir uma necessidade financeira para mim honrar com meus compromissos. O clima, seja pela seca, seja pela chuva excessiva, as grandes tempestades, reduz a minha produtividade. Vou ter um problema financeiro. Obviamente, o problema econômico do investimento também vai surtir um efeito negativo no bolso do produtor. Então, o caminho, ou o único caminho mais viável hoje, seria trabalhar os custos de produção para pequenos, médios e grandes produtores a partir de um planejamento do Ministério da Agricultura, dando ênfase, informação, organização para que pequenos e médios produtores, de uma maneira organizada, a partir das informações necessárias, tenham capacidade, a partir de uma boa assistência técnica que nós não temos, para produzir mais, produzir melhor, com a absorção do mercado sobre o que é produzido para o Brasil, viabilidade do que a gente produz no Brasil para o Brasil, e a partir daí planejar todo o sistema, toda a cadeia produtiva, setor primário, secundário e terciário, para que nós possamos, num futuro, a médio e longo prazo, viabilizar uma produção maior para garantir esse resultado financeiro que é o que está faltando. Mas mais do que isso, entender a cadeia produtiva, se aproximar do campo e fazer com que os mercados também, a partir de uma menor alíquota, né, de uma menor tributação, consigam manter preços mais baixos com margem de lucro aceitável, que o mercado precisa, mas principalmente fazendo com que haja viabilidade para que nós, consumidores, que estamos vendo a cada ida no mercado os preços subirem, consigamos ter acesso à alimentação, as pessoas de menos poder aquisitivo garantam pelo menos 3 vezes os alimentos à mesa, a gente reduz essa insegurança alimentar e nós consigamos fazer com que essa economia, a partir de um agronegócio forte, possa também ser fortalecida e com certeza o Brasil vai ter um grande retorno a partir de medidas rápidas, simples, mas que vão fazer com que esse processo produtivo e de consumo fique melhor. A gente sabe muito bem que boa parte, a maior responsável por essa inflação
essa questão do dólar, que tem a ver com a insegurança do próprio país, que é motivada pela nossa falta de responsabilidade fiscal, né? É um governo que não tem responsabilidade fiscal efetivamente, porque senão os investidores estavam aqui, essas questões todas iam ajudar e o real não seria tão desvalorizado. Vamos torcer para que as coisas melhorem, Celso Ricardo. Obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Obrigado, Valtênio, pela oportunidade. Vamos na torcida. Eu espero que muito em breve a gente possa estar dando boas notícias, né, para os telespectadores aí. Um abraço. Não acho que vai ser tão próximo, né? Daqui a pouco tem elevação da taxa de juros. Você já falou sobre isso aí. Vamos aguardar daqui a pouquinho o resultado da reunião do Banco Central. Deve sair lá por volta de 18 horas. Até lá então, Celso. Tchau. Um abraço, Valtênio. Tchau.